Oi, oitavo ano. Tudo bem? Voltei com mais uma aula. E aí, vocês revisaram as outras aulas? Espero que sim também, né? E aí, como eu tinha dito para vocês, hoje nós iríamos efetuar essa correção dessas duas páginas da apostila. Vocês fizeram, né? Olha lá, estou de olho em vocês. Então, vamos pegando aí então o material, peguem a apostila ou o caderno, de repente alguém respondeu no caderno, ou quem não respondeu no caderno, mas respondeu na apostila, pega tudo aí para a gente corrigir rapidinho. Se houver necessidade, não esqueçam de pausar o vídeo e também de fazer as anotações precisas aí, né? Então vamos aqui, vamos dar andamento ao nosso texto, que está lá na apostila, na página 22, que é o que a gente vai corrigir agora. Ok? Então vamos lá, vamos ler o texto. Soneto de separação. É um soneto de Vinícius de Moraes. Então vamos ler. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espumadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo distante, fez da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Lindo, Vinícius de Moraes arrebenta sempre, né? Vamos lá, vamos ver o que ele quer na número 1. Na número 1 diz assim: como o título sugere, esse soneto tem como tema a separação. A que tipo de separação ele se refere? Identifique e escreva um trecho do poema que justifica a sua resposta. Então, a gente precisa, primeiramente, descobrir qual é o tipo de separação que ele fala, né? Então, vamos lá, olha só, vamos lá ao início. Ele fala assim: de repente, do riso fez-se o pranto. Silencioso, branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espumadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da última paixão fez-se o pressentimento. E do momento imóvel fez-se o drama. Bem, último, só vamos precisar para a gente terminar aqui, ó. De repente, não mais que de repente, fez de triste o que fez de amante, e de sozinho o que se fez contente. Bem, é nitidamente, né, que ele está falando uma separação de amor, né, uma separação amorosa, principalmente quando ele fala lá no primeiro verso, de repente do riso fez-se o pranto, né, então ele era alegre, sorria muito e logo ele começou aí a chorar, né, que é o pranto. Só para ficar bem claro, quem não sabe o que é bruma, né? Bruma é um nevoeiro. Então, ele bota lá, do silencioso e branco, como a bruma, como um nevoeiro. Ok? E aí, ele pergunta agora para a gente identificar com um trecho do poema, nessa justificativa que nós falamos sobre a separação amorosa. A gente pode tirar esse aqui, ó. Quer ver? Logo aqui no início, cadê a caneta? Deixa eu pegar a caneta primeiro. Aqui, ó. E das bocas unidas fez-se a espuma. Mas bocas unidas quer dizer beijos, né? Então, aqui a gente já tira esse. E esse aqui também, que eu li, que eu falei, vamos finalizar com essa estrofe, ó. Fez de triste o que fez de amante. Essas duas aí remetem exatamente à ideia de separação amorosa. Muito bem. Olha aqui o nosso gabarito, olha lá. O soneto é uma separação amorosa, né? E ele tem os dois versos que a gente marcou. E das bocas unidas fez a espuma, e se fez triste o que fez amante. Vamos para a número 2. A número 2 fala assim: o soneto é o tipo de poema que apresenta uma forma fixa, isto é, sempre apresenta as mais características em relação à forma como é construído. E explica a estrutura desse soneto com relação, ó, marcar a palavra soneto, para a gente poder relembrar lá nossas primeiras aulas, né? Como eu expliquei para vocês, o soneto, ele tem aquela forma fixa, né? Vamos fazer o desenhozinho lá que a gente fez da outra vez, ó.
Aqui eu tenho a nossa folha, né? Aí eu tenho os meus versos, ele é composto de, vamos lá, aqui, uma estrofe com 4 versos, aí ele vem e faz mais uma estrofe de 4 versos, que a gente vai dar o nome de quarteto. Então, aqui eu tenho 2 quartetos. E aí ele continua com mais uma estrofe de 3 versos, que é um terceto, e depois mais uma estrofe de 3 versos, que é outro terceto. Né? Então, ele é composto de 2 quartetos e 2 tercetos. Essa é a forma fixa do meu soneto, tá bom? Vamos só apagar aqui e vamos partir, então, aqui para o que ele pede. Ele pede aqui a quantidade de versos, vamos contar, né? Ó, 1, 2, 3, 4, outro feio, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, quantos versos tem o soneto? 14. Agora ele quer a quantidade de estrofes, que a gente acabou de ver. Temos aqui, ó, uma estrofe de 4 versos, depois eu tenho mais uma de 4 versos, mais uma de 3 e mais uma de 3. Então, eu tenho um total de 4, né? 1, 2, 3, 4. Então, quantas estrofes? 4. Aí vocês podem explicar melhor, né? Por isso que tem essa linha aí, porque ele pede também para explicar. São 14, são 4 estrofes, né? E como é que ela é subdividida? 2 estrofes de referente a 4 versos, que é quartetos, mais 2 estrofes referente a 3 versos, que é o nosso terceiro, que está aqui, né? Então, você pode botar aí 4 estrofes, 2 de 4, quarteto, 2 mais 2 estrofes de 3 versos, que é terceto. Vocês definem aí, não esquece. Aí agora ele pede para ver as rimas. Então vamos ver as rimas compostas lá no nosso soneto. Então vamos lá. Fez-se o pranto com a bruma e fez-se a espuma, fez-se espanto. Então, ó, o pranto rima com espanto. Aí eu venho aqui, vamos trocar a cor da caneta, né? Porque só para não ficar feio, vou botar a bruma com a espuma. O vento com... Aí eu tenho, fez-se o vento, a última chama. O pressentimento fez-se o drama. Então, o vento vai rimar com pressentimento, né? E vamos trocar a cor da caneta. A chama com a drama. Aí ele bota. De repente, fez amante, fez contente. E eu vou dizer aqui o quê? Que de repente, no caso, o repente aqui, né? Vai rimar com o contente. Perfeito? Vamos para o próximo, aqui embaixo. Distante, errante e de repente. E aí? Quem rima com o que aí? Distante com errante, né? Perfeitinho. Muito bem, não esqueça então, vamos lá. Primeira rima, pranto, espanto e bruma, espuma. Isso no primeiro estrofe. Depois, vento com pressentimento e chama com drama. Na segunda estrofe. Na terceira, repente com contente. E na quarta, distante com errante. Coloquei separadinho aqui nas rimas, tá bom? Então, em nosso gabarito. Então, ele é composto, nosso soneto, 14 versos. Quantidade de estrofe, 4 estrofes, sendo 2 de 4 versos, que a gente vai dizer que é o quarteto, e mais 2 de 3 versos, que a gente vai chamar de terceto. E as rimas? Aí a gente botou ali, ó. Pranto com espanto, bruma com espuma, vento com pressentimento, chama com drama, repente com contente, distante com errante. Ah, professora, nessa questão aí da rima, eu não escrevi na apostila, eu destaquei lá no próprio soneto. Ok, só tenho destacado com a caneta diferente, né? Porque senão, se você sublinha tudo junto, aí não vai saber quem rimou com o que aí. Então, vamos partir para o número 3, que fala assim. Que sentimentos e sensações são transmitidos pelo eu lírico nesse soneto?
Ele quer as sensações, né, os sentimentos e as sensações transmitidas por ele. Que palavras ele usa para expressá-los? Quais as palavras que ele usa para expressar essas sensações aí? O que você acha? Quais as sensações que ele transmite? Sensações de quê? Né? Ele fala muito aí de espanto, né? Então, ele sofre também, né? Então, tem espanto, tem sofrimento, tem tristeza, tem solidão, porque ele fala que ele está sozinho. Aí a gente vai caçar essas expressões aí que marcam isso, né? Então, vamos lá, vamos procurar aqui. De repente, fez o riso e o pranto. O pranto, né, é de desespero, então eu posso botar como sofrimento, perfeito? Silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas se fez a espuma. E das mãos espalmadas fez-se espanto. Então, aqui eu tenho mais uma, né? O espanto dá uma ideia de espanto mesmo, de surpresa, ok? De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama. E da paixão fez-se o pressentimento. E do momento imóvel fez-se o drama. O drama também a gente pode botar como sofrimento, né? Marca o drama como sofrimento. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez de amante, ó. Triste, coitado. Tristeza profunda. E de sozinho o que se fez contente. Então, sozinho se remete à solidão, né? A pessoa só. Fez do amigo próximo distante, fez da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Então, marcamos aí. Aqui, nosso gabarito, tá lá. Quais são as palavras? Ó, quais, na verdade, primeiro os sentimentos, né? Surpresa, sofrimento, tristeza e solidão. E as palavras utilizadas para isso, ó, no caso da surpresa, o espanto, o sofrimento, pranto e drama, a tristeza, o triste e a solidão sozinho. É exatamente as que a gente marcou. Aqui eu tenho a número 4, vamos ver o que ele pede. Nesse poema foi empregado um recurso bastante utilizado na linguagem poética, chamado de antítese. Vamos sublinhar, vamos desenvolver. Antítese. Que consiste no uso de palavras ou expressões com sentidos opostos e que contrastam entre si. Essa aproximação de ideias contrárias dá ênfase à frase e confere maior expressividade à mensagem transmitida. Então, o que é essa figura de linguagem chamada antítese? Né? É uma figura que ela vai usar como sentido opostos, né? As que contrastam entre si. Então, eu vou usar uma figura de linguagem na qual essa figura de linguagem vai estar usando uma ideia de oposição. É o que ele fala de sentido opostos. Né? Nós vimos a personificação e agora a gente está vendo a antítese. A gente vai melhorar um pouquinho mais essa informação, mas o que cabe agora, nesse momento, é a gente entender que a antítese é essa oposição, né? Esse contraste de oposição. Então, ele quer que a gente faça aqui na o seguinte, identifique e sublinhe no soneto o uso das antíteses. Então, o uso das contradições. Então, vamos procurar aqui o uso das contradições? Ó, quando ele fala aqui, de repente do riso fez-se o pranto. Então, aqui, ó, eu tenho uma oposição, ó, riso e choro. Perfeito? Eu não tenho? Quem ri e chora. Eu não tenho uma oposição aí, rir e chorar, né? Olha o outro. Silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma. E das mãos espumada fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, e que dos olhos desfez a última chama. E da paixão fez o pressentimento. E do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez de triste o que fez de amante. Ó, vou continuar. E de sozinho o que se fez contente. Ó, fez de triste o que se fez de amante. E de sozinho fez-se contente. Então, o triste com o contente. E esse aqui, ó, fez de triste que fez de amante e de sozinho. Então, sozinho e amante. Então, aqui, amante e sozinho, uma oposição.
E triste, contente, outra posição. Você está triste, está contente. Você está sozinho, você está com alguém, né? Então, aqui eu tenho mais uma posição. Face do amigo, próximo ou distante. Ó, como que o amigo vai ser próximo e vai ser distante? Então, aqui eu tenho outra oposição. Fez da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. Com o uso da antítese expressa o drama vivido pelo eu lírico. Como o uso da antítese expressa o drama vivido pelo eu lírico. Então, nós percebemos que tem várias casadas de antíteses ali, né? Como é que essas antíteses aí se expressa com o drama dele? O que vocês acham? Ele está mostrando o quê? Os dois momentos vividos por ele, né? O antes, né? E o depois. O antes com a pessoa amada e o depois da separação. Então, essa contradição exatamente mostra como ele vivia antes da separação e como que ele vive hoje depois da separação. Então, por isso que ele usou esse excesso de antítese, porque ele ficou mesclando aí, né? O passado com o presente. Dando ali, ó, identifique e sublinhe o soneto e o uso das antíteses. Então, tá aqui, ó, riso e pranto, triste e contente, sozinho e amante e próximo e distante. Exatamente isso que a gente separou. E como é que é o uso dessas antíteses expressa o drama do eu lírico? Ela mostra como ele se sente em dois momentos. O antes com a pessoa amada e o depois da separação. E aí, o que eu falei? Eu falei que eu ia trabalhar um pouquinho melhor essa antítese, né? Porque se ficou alguma dúvida, a gente vê em vários exemplos. Então, os exercícios da página 22 e 23, corrigido, perfeito? Qualquer coisa que ficou aí pendente, não esqueçam de voltar, né, no vídeo. Volta um pouquinho, pausa, né, para poder corrigir melhor. Agora vamos falar um pouquinho das antíteses, porque aí falando um pouquinho da antítese, se ficou alguma dúvida na hora que eu expliquei a antítese, a gente tira aqui, tá bom? Então ele diz assim, a figura de linguagem antítese consiste na aproximação de palavras que expressam ideias opostas. Tal aproximação produz um contraste que enfatiza os sentidos das duas palavras, ressaltando-os de uma forma que não seria possível se os termos fossem empregados isoladamente. Então, vamos lá. A antítese é mais uma figura de linguagem trabalhada nessa unidade, né? E qual é a definição da antítese? Né? A antítese, ela trabalha a expressão das ideias opostas. Mas essas ideias opostas é o quê? Para fazer o contraste com a aproximação, né? Que a gente vai enfatizar o sentido das duas palavras, né? Porque se ela fosse trabalhada só, por exemplo, a palavra triste, só, por exemplo, a palavra feliz, elas isoladamente, ok. Mas aí eu pegando essas duas palavras e trabalhando juntas, eu vou fazer o quê? Uma enfatização de sentidos em ambas as palavras. E aí, enfatizando esses sentidos, é que vai trabalhar a minha ideia de antítese, essa minha ideia de oposição. Olha aqui o exemplo, ó. O ódio e o amor andam de mãos dadas. Então, aqui, ó. Ódio e amor. Ódio e amor, coisas opostas, né? Aí ele fala que andam de mãos dadas. Então, é as duas palavras, né? Trocando ideias de oposição e ambas as palavras dando um sentido, né? Enfatizando o sentido delas dentro do meu contexto. Ok? Mas, mesmo assim, vamos trabalhar aqui outros exemplos, ó. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria a luz se não houvesse a escuridão. A vida é mesmo assim. Dia e noite não é assim. Nossa, eu tenho várias antíteses aqui, ó. Não existiria som se não houvesse silêncio, ó. Som, barulho, né? E silêncio. Então, aqui eu tenho uma ideia de antítese. Trocando a caneta aqui para não confundir. Embaixo, não haveria luz se não houvesse escuridão. Ó. Luz e escuridão. Outra ideia de antítese. Mais uma. A vida é mesmo assim. Dia e noite. Olha, dia e noite. E tenho mais uma ainda para finalizar aqui, ó. O não
e o sim, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 pares de antítese aqui. Né? Perceberam a ideia de oposição dentro do texto? Ó? Não existiria som se não houvesse o silêncio. Ó. Som e silêncio, né? Barulho e o silêncio. Não haveria luz se não houvesse escuridão. Ó. Luz e escuridão. Haveria mesmo assim, dia e noite, né? Altos e baixos. Não e sim. Então, várias oposições aí dentro desse texto. Muito bom, esse ficou mais claro, né? Acho que esse deu para vocês visualizarem melhor dentro do sentido. Vamos fazer esse aqui também, ó. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz, se segue a noite escura. Em tristes sonhos, morre a formosura. Em contínuas tristezas, a alegria. Gregório também é muito bom. Gregório de Matos, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho. Cadê minha caneta? Aqui. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz, segue a noite escura. Ó, eu tenho aqui dia e noite. Primeiro par. Aí ele continua aqui, ó. Luz, depois da luz, segue a noite escura, ó. Luz e escura, né? É uma oposição. Porque o que tem luz não pode ficar escuro. Vou trocar a caneta. Em tristes sonhos, morre a formosura. Em contínuas tristezas, a alegria. E aí eu acabo aqui, ó, com tristeza e alegria. Então, aqui eu tenho 3 pares já, né? Eu tenho lá na primeira, que eu mato o primeiro verso com o segundo, ó, não nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Então, o dia com a noite. E nesse mesmo segundo verso eu já apresento mais um outro par, né? Que é a luz que se segue à noite escura, então luz com escuro. E lá no final eu acabo matando com tristeza e alegria. Então perceberam, né? Mesmo que eu tenho dentro do um espaço, né, curto de 4 versos, 3 pares de antítese. Mas aí eu coloquei aqui para vocês uma relação só de frases, né? Para ver se fica um pouco mais claro isso aqui para vocês. Então, aqui diz assim, ó, na primeira frase. Aqui. A relação deles era de amor e ódio. Tá vendo? Eu até botei já em negrito para facilitar. Uma relação entre amor e ódio. Então, são coisas opostas. Olha aqui a segunda. O dia está frio e o meu corpo está quente. Então, aqui, ó, o dia frio e a pessoa com o corpo quente. Tá vendo a oposição? Na terceira, a vida e a morte, 2 figuras de uma mesma moeda. Então, vida e morte. Perfeito? Posição de ideia. Ou você vive ou você morre, né? A tristeza e a felicidade fazem parte da vida. Ó, triste, feliz. Outra oposição. Bonito para alguns, feio para outros. Então, aqui, ó, bonito e feio. Vocês perceberam que a antítese não quer dizer que elas vão se encontrar ao mesmo tempo no mesmo lugar, né? Aqui, na primeira, ó, o amor e ódio estão juntinhos. Aqui, ó, vida e morte também, tristeza e felicidade também. Mas já na segunda, ó, o frio e quente estão bem distantes. Aqui também, ó, bonito e feio também está bem distante. Então, cuidado, né, para não ficar preso em ver, não tá aqui um do lado do outro, mas ele não tá um do lado do outro, mas não tá num verso, está lá no terceiro verso, você tem que interpretar para poder achar aí a figura de linguagem. Mais uma, aqui, ó, nessa próxima aqui. Vivemos num paraíso ou no inferno? Ó, paraíso, inferno. Faça sol ou faça chuva, estarei no teatro. Sol, chuva, oposição de ideia. Mais uma. O céu e a terra se fundem tal qual uma pintura. Então, aqui, na verdade, não veio destacado, mas é o céu, tá? Céu e terra. A luz
A luz e a escuridão estavam presentes em sua obra. Luz e escuridão. A gente viu isso até no verso anterior, né? Lá também tinha luz e escuridão. Não sei dizer qual verdade reside na mentira. Perfeito, a verdade, mentira. Muito fácil, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham aí compreendido essa parte da antítese. Por quê? Porque a antítese, a gente precisa estar ligado ali para não perder o que é oposição. Mas vocês vão matar isso aí que eu tenho certeza. E aí eu vou deixar só uma página para a gente finalizar esses exercícios da unidade 1, que é a página 27. Ficou pendente para a gente fazer. Então, vocês vão fazer e aí a gente vai corrigir, tá bom? Na próxima aula. Não esqueçam de fazer. Só uma página, vocês fazem rapidinho. Por exemplo, acabou aqui a videoaula, já pega e tá com a apostila aí, que a gente estava com ela corrigindo, né? Já faz essa página 27. É bom que fica com a mente fresquinha, trabalhando fresquinho. Façam essas anotações de figuras de linguagem, já viu luz, personificação e antítese, hein? Anota direitinho. Nós já vimos também a parte do que é soneto, a estrutura toda. É bom que agora a gente, nessa parte do exercício, a gente deu para relembrar, né? A estrutura. Falamos também lá na aula passada sobre o lírico. Nessa semana, a gente já viu a diferença de poesia e prosa, junto com a parte de antítese, tá? Então, deixa tudo anotado aí, tudo discriminado, para depois revisar tudo, ó. Beijos, fica com Deus. Eu vou voltar corrigindo essa parte da página 27, tá? Esqueçam não. Tchau, tchau, pessoal. Nos encontramos já já.